Olá! Neste vídeo vamos falar um pouco acerca da criação da Ordem de Molay. Para isso é essencial que a gente compreenda que, no início do século XX, após a Primeira Guerra Mundial, havia um momento de crescimento econômico, porém muita fragilidade social. Muitos filhos haviam perdido seus pais. E apesar das escolas se ensinarem acerca de matérias, e naquele momento a educação estando começando a ser um pouco mais inclusiva, ao mesmo tempo não havia um senso de propósito nos jovens. Os jovens não compreendiam suas responsabilidades, as virtudes e como eles deveriam atuar nessa sociedade. Estava cada vez mais indo para um caminho de reestruturação, porém uma reestruturação sem coesão. Nesse contexto apareceu Frank Chamaland. Frank Chamaland era maçom ativo e, além disso, atuava como secretário executivo da Associação Maçônica para Apoio da Juventude, em Kansas City. Nesse momento, para ele sentia que o mais importante para a maçonaria era conseguir prover para a juventude melhores condições de vida, pois eles seriam o futuro. Nesse momento, ele foi procurado por um jovem chamado Louis Lowell. Louis Lowell havia acabado de perder o seu pai e, além disso, estava com problemas financeiros em casa. Por conta disso, aquele jovem estava buscando sua primeira oportunidade de emprego para poder ajudar no sustento da sua família e ajudar a sua mãe. Porém, nessa primeira conversa inicial entre Frank Chama e Louis Lowell, Frank percebeu algo essencial, que aquele jovem não estava somente buscando o primeiro emprego e auxílio financeiro, mas mais do que isso, ele precisava de uma liderança, de um exemplo masculino e principalmente de algo que pudesse prover para ele um senso de propósito. E então, uma pergunta essencial para a história surgiu: como será que eu consigo, além de ajudar esse jovem, ajudar a juventude como um todo? Portanto, Frank Chamaland deu a ideia para que Louis Lowell convidasse alguns outros jovens do círculo social mais próximo dele e fundasse um clube, que viria depois se tornar a Ordem de Molay. Nesse clube, que seria muito vinculado a ações práticas como treinamento de oratória, como conversas acerca de virtude, responsabilidade, senso de propósito, e tudo isso fundamentado em questões que poderiam ajudar esses jovens a viverem da melhor forma possível na sociedade, agindo em prol da mesma. Nesse momento, todos esses jovens concordaram com a ideia. E surgiu uma dúvida: qual poderia ser o nome desse clube? Visto que ele ainda não era nem mesmo uma organização muito formal, e sim que eram somente um grupo de jovens que se conheciam, tinham um laço de amizade, e de vez em quando tinham essas reuniões, visando sempre ajudar um ao outro e, além disso, criar projetos para ajudar a sociedade. Então começaram algumas conversas acerca de qual deveria ser o nome formal da organização. E um dos jovens ele deu a ideia de que deveria ser um nome que tivesse algum tipo de vinculação com a maçonaria, visto que eles se encontravam dentro de um local que pertencia à maçonaria, e além disso, visto que Frank Chamaland era um membro ativo da mesma. Nesse momento, Frank Chama teve uma ideia: falar e contar para eles acerca da história de Jacques de Molay, o último grão-mestre dos Templários. Imediatamente após terminar de contar a história, todos os jovens entraram em consenso que aquele deveria ser o nome da organização, de Molay, pois aquele exemplo prático de como as virtudes são essenciais, como a fraternidade deve ser buscada e como seus ideais podem e devem estar mesmo acima da sua própria vida, era essencial para que eles emulassem tais virtudes na vida diária, tal qual era a proposta do clube. Assim sendo, o clube passou a se denominar Clube de Molay em 24 de março de 1919. Porém, por motivo de curiosidade, após algum tempo, a data de oficialização da criação da Ordem de Molay foi alterada para o dia 18 de março, para coincidir com a data de execução de Jacques de Molay. E desde o início, a Ordem de Molay foi fundamentada em 7 virtudes: amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. Porém, todas essas ações para criar a virtude deveriam ser colocadas em prática, pois para Frank Chamaland, o caráter desse jovem somente é triado e testado a partir das ações que eles fazem em prol da sociedade, e não somente dizendo que eles têm aquelas virtudes. O Clube de Molay, após algum tempo, se tornou o Conselho de Molay, e atualmente é a Ordem de Molay, presente desde países gigantescos como o Brasil até países pequenos como Aruba. A criação da Ordem de Molay não foi o acaso, e sim a consequência dessa fragilidade social que os jovens sentiam, em que eles aprendiam conteúdos essenciais na escola, mas não conseguiam falar sobre oratória, sobre senso de propósito e liderança fora dela.
Assim sendo, a Ordem de Moray surgiu para suprir essa necessidade. E até hoje, mais de 100 anos depois, ela continua sendo essencial para a formação de caráter e de indivíduos que vão agir em prol da sociedade, não somente a partir de não fazer ações ruins, mas principalmente agindo em prol do próximo. No próximo vídeo falaremos um pouco mais acerca de Jacques de Molay, o maior exemplo e modelo que um de Molay pode ter. Até!